momento que o mundo tanto esperava enfim chegou, com o cessar-fogo e a troca de reféns entre Israel e o Hamas, marcando o fim da guerra. Será? O dia 13 de outubro, sem dúvidas, entrará para a história após a assinatura de um documento na recém-formada Cúpula da Paz em Gaza, que promete por fim a guerra entre Israel e Palestina. Liderado pelos Estados Unidos de Trump, estiveram presentes na cerimônia representantes do Catar, Turquia, da Autoridade Palestina do Egito, Itália, Reino Unido e França, e adivinha quem de última hora surpreendeu não mandando nenhum representante? Israel. Algo no mínimo muito simbólico, mas apenas um entre tantos fatos simbólicos nesse pseudo-fim de guerra, a começar pelo destino do povo palestino na mira de interesses políticos bem particulares. Se de um lado há um Benjamin Netanyahu interessado na manutenção da guerra para manter parados os 3 processos aos quais responde por corrupção, do outro há um Trump obcecado por um Nobel da Paz, fazendo o que presidentes estadunidenses sempre fizeram de melhor, pagar de herói. Apenas 11 dias após o ataque contra Israel, o próprio Brasil tentou aprovar uma pausa no conflito para ajuda humanitária na ONU, que só foi vetada por um único voto dos Estados Unidos. Depois disso, ainda teve tentativa dos Emirados Árabes, da Argélia, dos 10 membros eleitos da ONU, dezenas de tentativas de acordos e absolutamente todas foram vetadas por apenas um único voto, sempre dos Estados Unidos. Pois é claro que os Estados Unidos seriam incapazes de abrir mão do protagonismo, jamais perderia a oportunidade de vestir sua cuequinha por cima da causa para salvar o mundo, não é mesmo? Talvez fosse plausível que agora algum outro país desse o troco e tentasse melar o acordo, mas se o interesse é genuinamente pelo fim do genocídio em Gaza, não deve importar o protagonismo. Mas apesar das motivações ocultas, o fato é que milhares de pessoas enfim voltaram para suas casas, e quando eu digo milhares, definitivamente não estou falando sobre israelenses. Com ampla cobertura, cenas das últimas 20 das 251 pessoas sequestradas em Israel voltando para suas casas emocionaram e foram aplaudidas mundo afora, o que é justíssimo, mas a cobertura e o sentimento definitivamente foram bem diferentes dos dedicados aos quase 2.000 palestinos libertados por Israel como parte do acordo. Provavelmente você não viu isso por aí, e aposto que se viu, ao contrário dos israelenses que eram chamados por reféns, os palestinos você viu sendo tratados como prisioneiros. Muito antes do Hamas fazer centenas de reféns, Israel já mantinha presos milhares de palestinos, de uma maneira tão frequente que os números sempre foram meio difíceis de controlar. Mas só para ter uma ideia, segundo a ONG Save the Children, nos últimos 20 anos, cerca de 10.000 tenham sido presos por Israel. 10.000 pessoas? Não, 10.000 menores de idade. Aí você imagina o tanto de adulto, né? Israel é o único país no mundo que leva crianças a partir de 12 anos a um tribunal militar, mas não faltam denúncias de prisões de crianças ainda mais novas a partir de 6 anos de idade, várias delas acusadas por terrorismo por jogarem pedras contra os tanques e muros de Israel. Segundo uma pesquisa, 86% dessas crianças palestinas relataram terem sido espancadas, 69% afirma ter sido despida para revistas e 42% contou ter se ferido durante a prisão, inclusive com tiros. Ainda assim, antes de 7 de outubro de 2023, parece que o mundo desconhecia a palavra reféns, ou talvez, pensando bem, não tratavam os palestinos como reféns só por uma questão técnica do uso das palavras mesmo. Afinal, só faz refém aquele que tem interesse em negociar. Quando o Hamas tomou esse caminho como estratégia, esperava não apenas negociação, como principalmente proteger-se das respostas de Israel, mas a tática se tornou ineficiente frente a um líder de extrema-direita que pouco se importava com os reféns e via naquilo tudo apenas a desculpa perfeita para dar fim na Palestina. Ele apenas bombardeou, fosse onde estivesse israelense refém ou criança palestina. E essa atuação fez com que Netanyahu enfrentasse duras críticas e protestos justamente das famílias dos reféns, que acusavam que isso não traria seus familiares vivos para casa, defendendo o diálogo e o fim dos ataques contra Gaza. Com a libertação dos últimos reféns, não apenas o primeiro-ministro israelense se vê novamente na iminência da sua condenação por corrupção, como diante do fim da desculpa para seguir seu plano e riscar do mapa um povo. Já com o cessar-fogo aprovado e às vésperas da troca de reféns, declarou que a luta não acabou, deixando no ar um tom de ameaça em seu tradicional dar de ombros para o que pensa o resto do mundo, uma postura desafiadora a tal ponto que países como França, Austrália, Canadá, Portugal e Reino Unido se viram moralmente forçadas a reconhecer o Estado da Palestina como uma resposta simbólica, isolando ainda mais Estados Unidos e Israel na negativa pelo reconhecimento. O mundo sabe muito bem que se há uma paz possível para a região, ela passa necessariamente pelo reconhecimento da Palestina, mas embora tenha sido simbólica a atitude desses países, simbolismo não trará de volta os 65.000 palestinos vitimados por Israel, tampouco reconstruirá um país destruído por inteiro. E a julgar pelos 2 parlamentares israelenses de esquerda expulsos da tal Cúpula da Paz ao levantarem cartazes com um ofensivo "Reconheçam a Palestina", a dúvida que fica é que o dia 3 de outubro entrará para a história é um fato, mas caberá ao tempo dizer se como um momento de pacificação real ou apenas um ato de puro cinismo. É nóis.